Tranquilo? Então vamos aí, eu gostaria de convidar a todos vocês a abrirem aí suas Bíblias no livro de Atos. Exatamente, se você não tem para abrir, por favor, ligue então aí a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós vamos ler aqui como base da nossa mensagem os versículos 28, 29 e 30. Amém? Todo mundo achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 28, 29 e 30. Diz assim: E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Versículo 30. Diz assim: Mas Deus, repita isso, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é Mas Deus. But God. Mas Deus. But God. Olha só, eu gostaria de ministrar essa palavra e o primeiro objetivo que eu gostaria com essa ministração é ministrar, é claro, fé no seu coração. Amém? Ministrar esperança na sua vida. Eu sei que a grande maioria aqui muito jovem, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês já passaram, e se não passaram, vão passar alguns momentos em que você vai dizer: e agora o que eu vou fazer? Será que isso tem solução? Será que isso tem jeito? Será que eu vou dar conta vencer isso na minha vida? Eu queria fazer você pensar e entender que ainda não é o fim. It's not over yet. Amém? Independente daquilo que você esteja vivendo hoje ou venha viver, não é o fim ainda. Existe na vida de todo cristão, mas Deus. Você está entendendo? Quanto mais velho você ficar na sua vidinha aí, mais e mais mas Deus você vai acumular na sua história. Tá todo mundo me entendendo aqui? Eu vivi isso, isso e isso, mas Deus fez isso e isso. Eu achei que a minha vida estava assim, 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 mas Deus entrou no negócio e mudou tudo. Amém? Amém. Pelo menos um amém e meio aqui, né? Então, quantas vezes ao longo da nossa vida passamos por situações em que achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, e agora a história, a situação está muito difícil, está muito ruim. Como que eu vou fazer para sair dessa? Tá? Então eu queria com vocês aqui ler várias passagens bíblicas que demonstram como Deus age em situações diferentes. Eu peguei aqui, queridos, é claro que eu não tenho nem a pretensão de estar falando tudo sobre mas Deus na Bíblia, mas eu peguei alguns textos para a gente estudar junto, para a gente ler esses versículos juntos, para a gente ver como que faz a diferença quando Deus entra no negócio. Estava assim, assim, assado, mas Deus. É como se desse um turn. Estava indo nessa direção aqui, era para acontecer isso, isso, aquilo, mas Deus mudou tudo isso. Mas Deus transformou tudo isso.
mas Deus restaurou tudo isso. Amém? Então vamos lá. Eu queria ler então alguns versículos com vocês aqui. Você que está aí com a sua Bíblia, como eu disse, a gente vai ler vários versículos aqui. Se você quiser acompanhar ou se você quiser só anotar os versículos, depois você lê com calma aí, que eu inclusive coloquei tudo aqui para a gente ganhar tempo e não precisar abrir todos eles na Bíblia, né? Aqui. Então, Gênesis capítulo 41, versículo 16. Olha só o que aconteceu. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu queria enfatizar isso. Não está em mim. Cada versículo aqui, eu quero tentar trazer uma liçãozinha para nós aqui, amém? Aqui, José, ele está vivendo uma situação em que ele precisava ter uma revelação do sonho de Faraó. Quantos lembram disso? E ele chega à conclusão e diz o seguinte: mas Deus, porque isso não está em mim. Queridos, olha só, muitas vezes na sua vida vai ser necessário que você reconheça que você não tem capacidade, que você não tem habilidade, que você não tem skills enough, que você não tem sabedoria o suficiente, que você não tem dinheiro o suficiente, mas Deus vai prover o que você precisa. Amém? Amém. Olha só o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz que você não deve se apoiar no seu próprio entendimento. Tá? Não se apoie nas suas próprias capacidades, achando que você é o bonzão, achando que você é muito inteligente, achando que você é aquela expressão I got this, eu pode deixar comigo que eu faço, eu arrebento, não importa o que seja, I got this. Queridos, entendam uma coisa, se não Deus na nossa vida, a gente está ferrado. Desculpa a expressão. Bem screwed mesmo. É isso mesmo. Então, quanto antes você entender que a capacitação, a habilidade, que os dons, que a sabedoria vem de Deus, melhor é para a sua vida. Até porque a Bíblia se opõe, Deus se opõe ao orgulho do homem. Quantos sabem disso? Eu já falei aqui algumas vezes, né, que se tem alguns pecados, escuta, que lembra a Deus do diabo, uma delas é o orgulho, a outra é a rebeldia e a outra é a mentira. Eu posso dizer que esses três pecados, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa nesse sentido, é como se a gente lembrasse Deus das características do diabo. É forte isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que por causa do orgulho, Lúcifer, que se tornou Satanás, se encheu de orgulho querendo ser igual a Deus. E em consequência disso se rebelou contra Deus. E a Bíblia chama ele, em João 8,44, de o pai da mentira. Tá bom? Então, quando a gente reconhece que nós não somos tão bons assim, que a gente, eu não estou falando de autoestima não, que você precise confiar em você, que você precise conhecer suas limitações, mas também suas qualidades, com certeza isso é extremamente necessário. Mas existe um limite disso, queridos. Não julgue o homem ser mais do que ele é, tá? Quanto mais dependente você for de Deus, melhor será para a sua vida. O outro texto, está aí próximo da onde a gente leu, Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim, olha só, os patriarcas
falando ainda de José aqui, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Agora escuta. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria, que eu acabei de dizer, concedendo a ele graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Olha que coisa linda. Mas Deus estava com ele. Queridos, você pode viver e você pode passar por qualquer situação e experiência na sua vida. Lembre-se sempre disso. Mas Deus está com você. Amém? Amém. Queridos, olha só. Isso faz toda uma diferença. A gente viver a vida, a gente enfrentar a vida, a gente passar por lutas e dificuldades, achando que a gente está sozinho. Mas quando a gente tem essa convicção e essa certeza no nosso coração, Ele está comigo. Muda tudo, queridos. Talvez você já ouviu aquela frase, você e Deus são a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Amém? Nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Se nós temos Deus com a gente e temos essa convicção, você pode enfrentar qualquer coisa na sua vida. Amém? Amém. Então aqui, invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Ou seja, não importa quão grande sejam as aflições, Deus tem o poder e a capacidade de te livrar de todas elas. Amém? Esse texto que eu vou ler agora é um pouquinho mais longo. Mas olha só que lindo isso aqui. Está lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 8. Olha só. Efésios, capítulo 2, do 1 a 8. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, no passado, né? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos no passado segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só que lindo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, e em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Efésios capítulo 2, do versículo do 1 ao 8. Então, olha só, mas Deus, e aí ele começa a mencionar as qualidades de Deus, as características de Deus e os atributos de Deus. Amém? Então, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos predestinados ao inferno. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, nos deu a salvação. Simplesmente porque a gente resolveu crer nele. Não é tremendo isso? Então, olha só, talvez você possa estar hoje, ou possa viver algum momento da sua vida atolado no pecado. Espero que não.
Mas você pode ter a certeza no seu coração que mas Deus, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa do seu perdão, Ele tem o poder de te limpar 100%, te dar salvação e de te dar a vida eterna. Amém? Te reconciliar com o Pai, te restaurar o seu relacionamento com Deus 100%, porque não depende de nós, depende sim das qualidades de Deus, das características de Deus, dos benefícios que nós temos em Deus na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O outro texto, 1 Coríntios 3:7, diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vou repetir. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Aqui fala um pouco, queridos, do nosso esforço. A gente pode estar plantando, a gente pode estar fazendo, como às vezes a gente está aqui na igreja, trabalhando para Deus, servindo a Deus, procurando fazer a obra de Deus. Amém? Talvez você lá fora procure evangelizar as pessoas, talvez você lá fora fique convidando as pessoas, vamos ao culto, vamos ao small group, vamos aqui, vamos ali, e você não vê tantos resultados, mas aqui deixa bem claro que o crescimento vem de Deus. Amém? O nosso papel é trabalhar, querido. O nosso papel é fazer. O nosso papel é pregar. O nosso papel é testemunhar. Testemunhar sendo luz, sendo sal da terra. Amém? Com o nosso próprio exemplo lá fora. Tendo compaixão das pessoas, tendo misericórdia das pessoas, evitando de ficar julgando as pessoas. Amém? Mas pelo contrário, procure amar e passar uma esperança para eles, que existe um Deus que os ama e que tem uma vida nova para eles, que tem o poder de perdoar a vida deles e de restaurar qualquer que seja a situação. Amém? Agora, quem vai fazer e quem vai produzir o crescimento é o nosso próprio Deus. Amém? Então vamos lá para o próximo. Atos, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, olha só. Mas Deus assim cumpriu com tudo aquilo que ele tinha anunciado pelos seus profetas. Amém? O que eu quero aprender aqui? Mas Deus, ele cumpriu com tudo aquilo que ele disse. Com tudo aquilo que ele falou. Amém? Existem promessas de Deus para a sua vida na Bíblia, 100% escritas para o povo de Deus. Amém? Existem palavras que com certeza Deus já ministrou no seu coração. E aqui a gente está lendo, mas Deus, ele vai cumprir com essas promessas. Ele vai cumprir, ele vai fazer acontecer aquilo que ele disse. Amém? Amém. Existem muitos e muitos outros textos, tá? Agora eu quero colocar aqui, para não falar só, mas Deus é uma pessoa só, lógico, a Trindade, né? Mas eu quero falar agora um pouco a respeito de mas Jesus. Olha só, mas Jesus, Lucas 16:15, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus, tem os dois, mas Jesus e mas Deus, conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O que eu quero trazer para você aqui? Deus conhece teu coração. É outra convicção, é outra consciência que é extremamente importante você ter.
Primeiro, que Deus ele está presente o tempo todo na sua vida. Amém? Agora, outra coisa que é fundamental, Deus conhece o teu coração. Sabe o que significa isso? Deus conhece o que está na sua mente. Deus conhece suas motivações. Deus conhece os seus porquês. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Amém? Deus conhece. Às vezes, algumas pessoas, queridos, vão te interpretar mal. Vão julgar o que você está fazendo. Ah, tá vendo aquela menina lá? Tá fazendo isso e isso por causa daquilo. Né? Alguém talvez já falou para você isso. Ah, você fez isso por causa que não sei o que, não sei o que. Deus é o que conhece o seu coração. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse, nas cartas, né? As 7 igrejas, que Deus conhece o coração e Deus conhece a obra ou as obras de cada um de nós. Amém? Queridos, é Deus que vai nos justificar. Existem algumas vezes que nós vamos ser acusados, vão falar coisas a nosso respeito, e que não adianta a gente querer argumentar, discutir, brigar, ou querer provar que a gente está certo, ou que a gente não fez isso e aquilo. Tem hora que é deixar Deus, porque Ele conhece o nosso coração, e Ele vai nos justificar. Amém? Amém. É Ele que vai em nossa defesa. É Ele que vai nos justificar perante as pessoas. Mais cedo ou mais tarde. Amém? Se você não fez, se você não errou, se você não pisou na bola, se você não é culpado, Deus vai mostrar isso para todo mundo. Amém? Glória a Deus. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Aí aqui tem um para, né? Mas para Deus tudo é possível. Aos homens, para mim e para você, queridos, a gente vai enfrentar várias situações que são impossíveis de serem resolvidas. Eu não sei se você já viveu alguma situação assim. Você olha e fala assim: eu não tenho absolutamente nada que eu possa fazer para mudar essa situação. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir. A gente pode melhorar aqui e ali e fazer com que aquilo melhore, ou até que a gente possa resolver alguma situação em que a gente tá vivendo. Mas existem situações que você olha e fala assim: não tem jeito, cara. Se Deus não intervir, se Deus não fizer, não vai ter jeito. Amém? E aqui, mas para Deus não há impossíveis. Aprenda isso. Você pode olhar para alguma situação da tua vida, hoje ou lá no futuro. Eu não tenho a resposta, eu não tenho condições nenhuma de resolver isso. Mas eu sei que para Deus não há impossíveis. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Escuta. Mas Deus. Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Agora, a gente falou na semana passada sobre tentação, né? Falamos sobre o menino Neymar, que já está velho já, né? 27 para 28 anos, negócio assim. Deixou de ser menino faz tempo, mas ainda insiste em chamar ele de menino. Mas falando sobre tentação, né? E aqui é bem claro: não nos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Amém? Então não adianta você dar desculpa. Ah, eu fui tentado e eu não consegui,
era muito forte essa tentação, eu não dei conta, caí. Conversa para boi dormir, né? Como eu não sou boi, eu não vou dormir. Quem entendeu, entendeu, né? Mas Deus, Ele é fiel. Amém? Independente do nível de tentação que você esteja enfrentando ou possa enfrentar. Mas Deus, Ele é fiel para te livrar. Amém? Quando você estiver vivendo alguma situação, algum momento ou alguma tentação, que você fala, não dou conta, Senhor. Ele é fiel. Mas Deus é fiel para te ajudar a você vencer isso. Amém? Queridos, eu quis dar um break aqui no meio da mensagem e falar de tantas e tantas vezes que Deus, na minha vida, Ele interferiu. E que hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, mas Deus, Ele fez. Quantas e quantas necessidades que Deus supriu. Quantas e quantas curas na minha alma. De rejeição, de trauma, de culpa mesmo. Que eu olho para trás e eu falo, mas Deus. Um Deus que já me curou de depressão, de vontade de se matar, de pensar literalmente nisso, o que eu podia fazer? De olhar para trás e ver quantos conflitos que eu enfrentei, quantas crises, que eu posso dizer assim, mas Deus. Quantas vezes Deus foi meu consolo, quantas vezes Deus proveu a nossa vida financeira, a nossa vida material. Quantas vezes Deus fez um milagre no meu casamento, no meu relacionamento com os meus meninos. Mas Deus. Quantas vezes eu pensei em desistir do ministério. Mas Deus. Mas o Senhor. Mas Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Eu não sei se alguém está vivendo alguma situação hoje que você possa olhar para Deus e falar assim, como eu queria poder dizer, mas Deus, Ele entrou nessa situação. Mas Deus entrou nessa realidade. Mas Deus mudou tudo isso. No final a gente vai orar por isso, amém? Porque existe Deus na sua vida. E é Ele quem determina, é Ele quem está no controle da sua vida, amém? A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, né? Segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas vezes Deus proveu no meu trabalho, documentos. A gente fala assim, e agora? Como é que vai fazer? E Deus arrumou uma maneira de prover um documento, algo que a gente precisa, ou precisava. E o que é mais louco, mesmo quando eu não conhecia, quando eu estava todo arrebentado, todo destruído, todo podre, todo imundo, no meio do pecado, mas Deus,
Guarde isso no teu coração. 2 Coríntios 7:6, olha só que lindo. Mas Deus que conforta e que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O apóstolo Paulo aqui está vivendo um momento extremamente difícil da sua vida. E ele fala assim: mas Deus, que consola os abatidos, me enviou alguém para me consolar. É porque Deus cuida de nós, querido. Amém? Porque Deus cuida de você. Mas Deus que consola, mas Deus que conforta, mas Deus que sabe tudo que você está vivendo e passando, mas um Deus que sabe quando você não vai aguentar mais ou não está aguentando mais. Esse Deus vai chegar um momento em que você vai poder dizer: mas Deus me mandou a resposta, mas Deus fez um milagre, mas Deus curou, mas Deus salvou, mas Deus restaurou, mas Deus transformou. Amém. Amém? Amém. Mas Deus. Olha só, Salmos 34, 18 e 19, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém? Muitas são as aflições do justo. Jesus mesmo disse isso, né? No mundo tereis aflições. Ele nunca prometeu que a gente não ia passar por lutas, por dificuldades, por aflições, por angústias às vezes, por temores, por medos, por ansiedades, por incertezas. Amém? Mas Deus os livra de todas elas. Amém? A palavra de Deus diz que nenhuma arma planejada, projetada, forjada contra vós prosperará. Não diz que não vai haver arma planejada. Você está entendendo? Ele diz que essas armas não vão prosperar. Pode ter um monte de coisa à sua volta, amém? Mas elas não vão prosperar. Por quê? Mas Deus, Ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a solução. A única coisa que a gente precisa entender é que às vezes não é no nosso tempo. Isso que é difícil. Que Deus vai fazer, que Ele está no controle, que Ele é soberano, que Ele tem todas as respostas, que Ele sabe a maneira de resolver cada um dos nossos problemas, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora a questão é, quando? E às vezes isso aí é difícil de lidar com o tempo de Deus. Mateus 14, 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então agora aqui, mas Jesus, mas Deus, mas o Senhor, e aqui mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Mas Jesus. Marcos 9, 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Mas Jesus pegou ele pela mão. Para encerrar, João 14, 26. Diz assim:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Aqui é o Consolador, mas o Espírito Santo, amém? Vai, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quis me deter aqui 100% na palavra de Deus. E como eu disse, esse aqui é só alguns exemplos, só alguns textos em que você vai encontrar, mas Deus, mas o Senhor, mas o Espírito Santo, mas o Consolador, mas Jesus fez isso, falou isso, fez aquilo. Amém? Feche seus olhos agora. E eu queria que você pensasse aí, queridos, como é que está a sua vida, qual é o momento que você está vivendo, que realidade que você está passando, enfrentando. Talvez alguns aqui estão passando por momentos de dúvidas, de crises, de necessidades em que você olha e fala assim: Deus, eu não consigo ver aqui uma alternativa. Eu não consigo ver uma solução, eu não consigo ver aqui, Senhor, um jeito para resolver isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você: mas Deus tem mas Deus para acontecer na sua vida. Mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas o Senhor vai falar. Mas o Senhor vai ministrar. Mas o Senhor vai transformar essa situação. Mas o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Pai querido e Pai amado, Deus, Senhor, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Te agradecer porque Tu és o nosso Senhor, Pai. Porque o mais difícil o Senhor já fez por nós, que foi nos resgatar da morte, Pai. Nos trazer, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor. A nos trazer, Senhor, para a Tua luz. A nos dar salvação. A redenção dos nossos pecados, Senhor. Não existia nada mais impossível que isso. Não existia nada mais difícil que isso. Mas o Senhor, mas Jesus, mas o Espírito Santo, mas Deus, por causa do Seu infinito amor, Sua misericórdia e graça, nos resgatou, Deus. Queremos, Senhor, nessa noite te pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor, porque algumas das situações que nós estamos vivendo foi porque são frutos realmente dos nossos erros, dos nossos vacilos, dos nossos pecados, Pai. Ou talvez por se afastar de Ti. Nessa noite nós queremos te pedir perdão, Senhor. Que o Senhor nos limpe, nos purifique. Nos santifique, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu sei também, Senhor, que a grande maioria das coisas que estão no campo do impossível, Senhor, são coisas que não têm nada a ver com consequência.
mas que a gente olha, Senhor, e não consegue ver uma alternativa, uma chance. Que a gente não consegue ver, Senhor, uma alternativa, uma maneira de resolver, Pai. Que nós temos hoje, nessa noite, Senhor, só a apelar para Ti, clamar e suplicar a Ti, Senhor. Que o Senhor possa ouvir do céu e que a gente possa ver e que a gente possa dizer, mas Deus ouviu o meu clamor. Mas Deus mudou a minha vida, mas Deus mudou a realidade, mas Deus fez um milagre, mas Deus salvou, mas Deus transformou, mas Deus restaurou. E é isso que eu quero concordar com esses jovens hoje, Senhor. Que esse mas aconteça na vida deles. Que vai servir, Senhor, de testemunho. Que eles vão levar para o resto das suas vidas. Que eles vão poder um dia olhar para trás e dizer, eu estava assim, eu estava assado. Estava numa situação impossível, difícil, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus. Assim como Jó orou Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda nos meus ossos eu verei a Deus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Senhor é presente, socorro bem presente em tempo de angústia, de luta, de dificuldade. Mas Deus, mas Jesus, mas o Espírito Santo vai fazer, para a glória e louvor do seu nome, para que eu carregue as marcas, o testemunho vivo daquilo que Deus fez. Que a gente nunca esqueça dessa mensagem, Pai. Mas Deus,